E aí, galera, na última aula a gente viu como tirar um fator do radical, né? Por exemplo, se eu tinha raiz de 4 vezes 7, já vou fazer uma suposição já fatorado, hein? O exemplo aqui já está fatorado. Em outros casos você teria que fatorar antes. Mas aí você ia ver o seguinte, pera, o 4 é 2 ao quadrado, então vou fazer 2 ao quadrado vezes 7. Presta muita atenção nesse passo aqui, ó. Porque introduzir um fator no radical é fazer o contrário do que a gente está fazendo aqui, ó. Presta atenção nesse passo. Eu tenho 2 ao quadrado vezes 7, né? O que é que acontece aqui? Você vai cancelar, não é isso? A gente se cancela esse com esse. E aí vai tirar o 2 daí. Tira o 2. E quem não tem nenhum expoente, ou o expoente não dá para dividir pelo índice do radical, ele continua dentro do radical. Então ficou 2 raiz de 7. Por que eu pedi para você prestar muita atenção nesse passo aqui? Pelo seguinte, se por acaso eu tivesse isso, se por acaso eu tivesse 2 raiz de 7 e tivesse que colocar esse 2 dentro do radical, como é que eu faria? Aí a gente ia olhar para isso daqui, ó. Exatamente para isso que está acontecendo bem aqui. Qual é o índice, né? Qual é o expoente do número e qual é o índice do radical? O expoente do número não aparece expoente nenhum, né? Se não aparece, então eu tenho 1. Qual é o índice do radical? O índice do radical é 2. Nesse caso, eu tenho uma raiz quadrada, então é 2. O que é que você faz? Quando você vai colocar esse número para dentro, esse índice multiplica esse expoente. Como assim, Ulisses? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Vai ficar a raiz de... Esse 2, ele está fora do radical, vai entrar no radical, então você coloca lá, ó. Beleza. E aí você multiplica esse índice por esse expoente. Então, 2 vezes 1 do expoente. 2 vezes 2 do índice vezes 1 do expoente. 2 vezes 1 vai dar 2. Olha aí que beleza. E agora, quem é que já estava lá dentro do radical? Era o 7. Então, vezes 7. Pronto. Agora você desenvolve, né? Ó. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar a raiz de 4 vezes 7. 4 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 28. Então, vai ficar a raiz de 28. Vocês entenderam aí? É o processo completamente inverso ao que a gente fez na aula passada. Na aula passada eu tinha que tirar alguém de dentro do radical. Vou botar aqui para fora, bonitinho. Nesse caso eu tenho que fazer o contrário. Tenho que pegar ele e colocar para dentro do radical. Tudo bem? Vou fazer outros exemplos aqui para que vocês entendam melhor, né? Para não ficar um negócio muito vago. Vamos fazer o seguinte, ó. Você tem 5 raiz quarta de 2, vamos supor. E por algum motivo você tem que colocar esse 5 para dentro do radical. Você pode até pensar, Ulisses, mas isso não existe. Não, não precisa disso não. Em alguns casos a gente vai precisar fazer isso. E vocês precisam entender isso, porque quando a gente chegar em racionalização, vocês vão ter que entender isso. Aí vamos lá. Qual é o expoente aqui do 5? O expoente dele é 1. Vou já fazer um com expoente diferente, viu? Presta atenção. Então tá aqui, ó. O que é que eu faço? Lá você abre aqui o radical, não é? E é 4, raiz quarta. Bota lá o 5 bonitinho, não tem problema nenhum. Agora você multiplica. Você vai multiplicar 4, que é o índice, vezes o expoente. 4 vezes 1 vai dar 4. Pronto. E aí você escreve quem já estava lá dentro. Vezes 2. Ah, Ulisses, eu não sei como continua não. Nesse caso aqui, pessoal, se vocês não quiserem elevar esse 5 à quarta potência e tal, você não precisa elevar. Eu vou elevar porque eu sei quanto é aqui de boa, não vou precisar ficar fazendo cálculo, então a gente vai fazer.
5 elevado a 4 é 625. Então vai ficar raiz quarta de 625. Opa, vezes 2. Não é? Raiz quarta. Agora 625 vezes 2. Mesma coisa, se não quiser fazer a multiplicação, não precisa. Nesse caso a gente vai fazer para ficar bonitinho, tá? Para não ficar estranho. Ó, 2 vezes 5 dá 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. 1, 5. 2 vezes 6 dá 12. Pronto. Dá 1.250. É 625 vezes 2. Ah, Ulisses, eu não queria fazer isso tudo, não. Essa parte aqui eu não queria fazer toda. Pessoal, não é obrigatório isso daqui. A não ser que a questão seja de item, né? E você veja lá no item que tem algo do tipo. Mas se não tem, não é necessário. Vamos aqui. Outros casos. Imagina que você tem o seguinte. Depois eu vou botar um exemplo com letra, tá? Só para vocês verem aí como é que fica. Imagina que você tem isso aqui, ó. É 6 elevado a 2 raiz quinta de 3. Aí você quer colocar esse 6 ao quadrado para dentro do radical. Aí o que é que você vai fazer? Presta atenção para não vacilar, viu? Você vai fazer isso aqui, ó. Abre o radical. Raiz quinta, você escreve o radical bonitinho. O 6. E aí você multiplica, ó. 5 vezes 2 dá quanto? 5 vezes 2 dá 10, né? Então vai ficar 6 elevado a 10. Vezes o 3. Pronto. Tá aí. Ah, Ulisses, eu preciso desenvolver? Não, galera. Isso aqui é um número enorme. Você não precisa fazer essa resolução toda aí, não. Existem alguns outros casos com letra. Pessoal, quando é com letra é a mesma coisa, tá? Quando é com letra é besteira. A única diferença é que você vai utilizar uma letra e não um número. Por exemplo, vamos aqui. Imagina que você tem um A ao cubo, raiz cúbica de A ao quadrado. Pronto. Imagina que você tem isso. Tudo bem? O que é que você vai fazer? A mesma coisa que você fez quando tinha só número. Escreve a sua raiz cúbica. Pega o Azinho, ó, bota para dentro. Esse Azinho aqui você botou para dentro. Agora você vai olhar o índice e o expoente. Então, índice 3, expoente 3, multiplica. 3 vezes 3 vai dar 9. Vezes, sempre que ele entra, ele está multiplicando, tá? Ele nunca é somando, nunca é subtraindo, nunca é dividindo. Sempre que ele entra, ele vai estar multiplicando quem já está lá. Você viu aqui em todos os outros casos que sempre teve uma multiplicação. Sempre. Até aumentar esse pontinho aqui, ó. Sempre teve uma multiplicação. Aí vamos lá. 3 vezes 3 deu 9. Agora quem já estava lá? A elevado a 2. Pronto. Agora a raiz cúbica. Aplicando propriedade de potência, ó, um produto de potência de mesma base. O que é que você faz? Repete a base, soma os expoentes. 9 mais 2 deu 11. Viu aí? É assim que se faz. Quando você tem um número junto com a letra. Fazer mais um exemplo. Vou encher vocês de exemplo aqui, hein? Para não dizer, ah, professor, isso aí você não explicou, não. Aí você vai ver que eu expliquei. Fazer assim, ó. Raiz quarta de x. Pronto. Você tem isso daí. O que é que você vai fazer? Você vai olhar separado o 2 e o x ao quadrado. Isso aqui não é um número só. Isso aqui é uma multiplicação. Então você vai lá, ó. Raiz quarta de 2. Qual é o expoente do 2? O expoente do 2 é 1. Então, 4 vezes 1, 4. Agora você vai olhar para o x. Coloca lá o x. Qual o expoente do x? É o 2, não é?
Então, 4 vezes 2, 8. Quem é que já está lá dentro? Vezes x. É o xzinho, né? Então, eu já coloquei ele aqui, ó. Pronto. Agora, raiz quarta de 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2 dá 16. Então, eu vou ter 16. Aqui, ó. Repete a base, somos expoentes. Quem é o expoente? Desse é 1, desse é 8. Então, vai ficar x. 8 mais 1, 9. Tá aí, ó. 16, raiz quarta de 16x elevado a 9. Um último exemplo, só para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, vai ser o seguinte. Vai ser assim, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado, raiz quadrada de x elevado a... Tá só x, tá? Só x. A x elevado a 5 não, que ia ter que tirar para depois colocar e não sei o que, né? Ia fazer duas coisas. Vou fazer assim, ó. Primeira coisa que você faz aí. Quando você tem esse tipo de questão, você pode ver se você consegue tirar esse. Ou você pode ver se você consegue colocar esse para cá. Nesse nosso caso, a gente vai colocar esse x ao quadrado para dentro desse aqui, ó. Então vai ficar assim. Raiz de raiz cúbica, né? Primeiro. Raiz quadrada, que agora eu vou passar esse aqui para dentro, vai ficar x. Vamos para o expoente. Qual o índice aqui? O índice é 2. Qual é o expoente? 2 também. Então, 2 vezes 2 é 4. E qual é o númerozinho que está aqui? É x, né? Então, vezes x. Pronto. Continua essa bagaça. Agora... eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu posso fazer passo a passo, eu vou fazer passo a passo com vocês. Vai ser raiz cúbica, né, ó, raiz cúbica de raiz quadrada, repete a base, somos expoentes. Então, eu tenho x a quarta e x elevado a 1. Então, é x elevado a 4 mais 1, 5. Pronto. Beleza. Agora eu não tenho mais um produto aqui dentro, eu tenho só essa potênciazinha bonitinha, mas eu tenho dois radicais, isso não é bonito, vamos deixar num radical só. Como é que a gente faz isso? A gente multiplica, ó. 3, ó, o índice desse vezes o índice desse, a gente já fez algumas vezes aqui. 3 vezes 2 vai dar 6. E aqui, x elevado a 5. Pronto. Só isso, tá bom? Daqui a pouco não, né? Já tem aí no Classroom, porque quando eu tô gravando ainda não tá lá, né? Mas quando vocês terminarem de assistir essa aula aqui, lá no Classroom já vai ter a nossa tarefinha bonitinha, beleza? Pessoal, valeu, um abraço e até a próxima. Se cuidem!